Podemos Então tá, começar então, que a gente gente. já está atrasadinho hoje. Ah, não, então vamos começar. Eu vou compartilhar bem rapidinho com vocês, não vou tomar muito tempo de vocês, algumas informações sobre os produtos da Ace e da Rafael. Eu não vou ficar entrando em muitos detalhes de aplicações, porque vocês são todos médicos, né? Mas para realmente vocês entenderem o que, que tem disponível para poder encaixar na prática de vocês, da forma que fizer mais sentido. E também para vocês entenderem um pouquinho algumas diferenças que tem, especialmente dos produtos da Rafael em relação ao que a gente encontra mais comumente no mercado. Então, eu vou só compartilhar rapidamente. Eu vou começar pela Ace, que eu acho que é mais simples. Bom, vocês conseguem ver bem a imagem? Sim, Então, tá. Eu escolhi trazer essa tabela resumida aqui para a gente ir direto ao ponto. Então, a ACE é o braço estadunidense desse grupo, né, ao qual as duas marcas pertencem. Os produtos são fabricados majoritariamente no estado de Connecticut, e um dos grandes diferenciais em termos de qualidade dos produtos da ACE é que é uma cadeia de produção um pouco mais curta do que é comumente encontrado, né? Então existe um contato mais próximo com quem cultiva as plantas, os extratos têm a origem bem definida, se sabe de onde eles vêm, se sabe verificar a qualidade, para além dos testes laboratoriais, né? Na prática mesmo do dia a dia. Os produtos são elaborados através de extração por etanol alimentício, que evidentemente, né, não fica nenhum resquício no produto, e os produtos não são, os óleos, as tinturas não são saborizados, né? O gostinho que eles vão apresentar vai ser de terpenos, basicamente. É um produto filtrado, então não tem um gosto desagradável, não tem uma cor muito escura, que são detalhes que podem parecer bobos, mas dependendo do paciente, se tem seletividade alimentar, pacientes autistas, esses pequenos detalhes podem fazer diferença. uhum, A linha de produtos de CBD Full Spectrum, ela aparece com 3 apresentações de tamanho de embalagem, né, mantendo 100 miligramas por ml, o que facilita também na hora da prescrição. Então, a gente tem um óleo de 3.000 miligramas em 30 ml, 6.000 miligramas em 60 ml, 12.000 miligramas em 120 ml. Depois disso, tem também um produto isolado, que a gente sabe que tem uma aplicação um pouco mais restrita, mas que é útil, né, para atletas que passam por doping, para, é, enfim, pilotos, pessoas que passam por processos de testagem periódica, alguns cargos públicos até. Então, é um produto bem seguro, pode ser prescrito com tranquilidade, não vai dar problema. E também, enfim, algumas aplicações pediátricas, né? E tem essa opção do isolado. Depois, a gente tem um produto que eu acho bem interessante, assim, que sai, pelo menos na minha atuação, assim, o que eu vejo muito prescrito, que é o produto de equilibrado de CBD com CBG, né? Então, é um produto que tem 5.000 miligramas de CBD e 5.000 miligramas de canabigerol em 60 ml, então, um produto bastante concentrado, que acaba tendo um custo-benefício muito bom. Esse óleo, eu particularmente faço uso dele, gosto bastante, eu tenho fibromialgia e foi um divisor de águas, assim, usar um canabigerol de boa qualidade. Deixa eu pensar o que mais que eu posso falar sobre ele. Mas acho que é basicamente isso, assim, ele se destaca pela concentração dele, ele acaba ficando realmente bem interessante para o paciente, porque ele vai durar bastante e o custo mensal vai ficar bem reduzido. Depois, a Ace também tem um produto equilibrado de CBD com CBN, nesse caso, 3.000 miligramas de cada um dos canabinoides. Todos eles em apresentação full spectrum, tá? Esqueci de comentar isso. Depois a gente vai ter o Rolon. O Rolon tem apresentação de 4.000 miligramas de CBD em 90 ml, e ele também tem outros fitoterápicos, tá? Tem alguns óleos essenciais de camomila, de lavanda, de hortelã-pimenta. É uma composição vegana, então se algum dos pacientes de vocês tiver essa restrição, ele atende. Ele não tem um cheiro, ele tem um pouco da sensação do quente e frio, mas não é muito exacerbada.
então não tem aquele mentol que incomoda, que pode ser muito forte para alguns pacientes, é bem suave e faz uma ação de analgesia local super boa. Acho que o Gui pode, né, falar melhor para vocês, porque já testou também. Eu gosto bastante, acho que funciona muito rápido esse programa. Não é esse programa, esse produto não é um produto muito melado, também absorve tranquilo na pele. E o próprio Absorve bem, não Rolon. fica quase resíduo nenhum e os atletas gostam muito porque ele absorve muito rápido. E o próprio rolonzinho às vezes serve para dar uma massageada no local. E exatamente isso, tem um cheirinho agradável. Depois a gente tem as gummies, que são rotuladas como gummies pré-treino, mas a gente sabe que elas têm uma aplicação mais ampla do que isso. Mas basicamente são gummies com uma composição equilibrada de CBD e delta-9 THC em duas concentrações, 25 miligramas e 50 miligramas, né? 25, 12,5, 12,5, 50, 25, 25. O que eu acho interessante dessas gummies de mencionar é que elas não são gummies que dão muito sono necessariamente. A gente sabe que, né, efeito de cannabis é extremamente individual, mas elas têm um perfil de terpenos pensado em dar ser um pouco mais energéticas, né? Por isso, elas foram elaboradas pensando em serem utilizadas como um pré-treino, então a ideia é que elas deem foco, um pouco mais de energia, sem causar também muita fome depois. Eu gosto dessa gummy também, eu percebo esse efeito bem como ele foi pensado. Tem algumas pessoas que relatam ter um pouco de fome, tem pessoas que relatam que não tem fome alguma, então esse é um. Não sei também como que é a tua experiência Gui, com elas, mas eu acho bem interessante, porque isso é um diferencial que geralmente para os atletas eles curtem, né? Não ficar com uma super larica depois de utilizar a Gummy para treinar. Eu acho É, que os atletas que eu tenho acompanhado que estão usando, tem alguns que relatam que o aumento de apetite é muito individual em relação ao momento. Tem uns que falam que aumenta, tem uns que falam que diminui. Eu acho que o contexto de antes do treino ou depois do treino influencia bastante também, porque durante o efeito, se você está fazendo um treino durante o efeito, né, aí você não tem tempo de pensar em comida. Você está ali uhum. durante o seu treino, é difícil, né, você pensar em outra coisa. E falando de aumento de fome, é super interessante para o atleta que quer aumentar de peso, né? Ou o idoso que quer aumentar de peso, por exemplo. Sim, sim, exatamente. Tem essa coisa do contexto, né? Se a pessoa for comer a gummy para não necessariamente treinar ou ficar focado e tiver ali uma refeição disponível, pode ser sim utilizada, né? Para melhorar o apetite em função do THC. E essa Gummy Noodles, É... né? O lançamento que eu tô adorando. Tô dormindo toda noite bem aqui com essa Gummy. Ah, sim, a nova gummy, exatamente. Era a próxima da fila. Então, essa Gummy, que é novidade, e essa sim tem uma peculiaridade. Eu vou circular, peraí que eu vou circular ela aqui. Essa sim tem uma peculiaridade bem interessante, que eu acho que é uma das únicas no mercado atualmente, que é uma gummy pensada para tratar insônia, né, para ajudar a dormir. Então ela tem uma composição equilibrada de CBD, CBN e CBG, né? Não é sempre que a gente vê canabigerol em gummies para dormir, mas o canabigerol tem uma característica de trazer um relaxamento muscular importante e ajudar um pouco na analgesia também, então é bem útil. E ela conta com uma pequena quantidade, 5 miligramas de THC e 3 miligramas de melatonina, né? Que recentemente saiu um estudo, inclusive falando da sinergia da melatonina com o canabinol, bem interessante. E ela não tem açúcar, gente. Então, ela é adoçada com estévia, tem um gostinho de cereja bem agradável. Comigo aqui também está sendo um sucesso. Eu já alguns alguns médicos parceiros já testaram, alguns pacientes já estão usando e estão adorando, realmente dormindo muito bem. Não, olha, eu pelo menos não senti sonolência residual, né? Só fazendo o ajuste de dose certinho, ela cai super bem. Para mim, metade já é suficiente, né? Isso vai depender muito do paciente, mas é um produto que eu acho que tem muito potencial. Eu estava lendo uma estatística hoje mesmo, assim, acho que cerca de 35 a 40% da população tem insônia, né? Então, E o maior poder se superpoder livrar. da cannabis é melhorar o sono do povo.
Exatamente. É um match Ex- perfeito. Exatamente. E com isso a gente acaba melhorando um monte de coisa por tabela, né? Uhum. Então, essa é a linha da Ace. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para abrir se vocês têm alguma dúvida. E antes de eu passar para Rafael. Gui, me interrompe se tu quiser que eu fale um pouco mais devagar, que eu detalhe mais Não, um pouco, tá ótimo. mas é A só para o Ace pessoal conhecer. é uma marca que é focada em esportes, entrou com essa temática de esportes, mas que transcende, né? Porque assim, eu acho que são produtos que dá para usar em qualquer contexto, com um preço muito bom. Vocês podem ver aí um preço bem diferente, bem acessível para os pacientes e a qualidade muito boa, né? E eu sou suspeito, é a marca que eu tenho mais prescrito hoje. São os produtos da Ace e da Rafael pela composição. A composição é muito legal. Você esqueceu de falar, Leti, que esse CBG e CBD tem 180 miligramas de THC, que é um 27 para um, eu acho, é um 25 para um. Ah, verdade, verdade. Ele tem uma proporção boa de THC. E ele tem uma Ele sim. proporção boa de CBC também, ele tem 400 miligramas, que é o que? Um 10 para um, mais ou menos. É É, um... os produtos da Ace, eles têm, eles, justamente por eles terem, né, uma origem melhor, não é como é que eu vou falar isso de uma maneira delicada? Não é um Não, monte de extrato que vem de um monte de lugar aleatório, né? Vem de um produtor, então é uma planta cultivada com cuidado, então ela mantém um perfil de canabinoides menores bem mais interessante que a média, né? E aí traz outros, é um efeito entourage mais verdadeiro, né? Um produto que vai de fato atender essa demanda de um extrato completo. Eu vejo muito paciente com fibromialgia se dando muito bem com esse CBG, por exemplo, uhum. justamente porque ele tem essa característica de ter um pouquinho mais de THC. O canabicromeno agora está disparando, né, em pesquisas, aparecendo toda hora alguma coisa nova também. Então, todos eles têm um bom perfil de canabinoides menores. Obrigada, Gui, pelo complemento. E as rotulações da ACE com essa pegada de wellness e de esporte, eles vêm indicando em qual momento do treino esse produto é mais apropriado, né? Então, se o paciente tem esse perfil de atleta, mesmo que seja atleta amador, pode ser também bem interessante para ele se beneficiar disso durante os treinos, né? Eu acompanho vários atletas de corrida. Eu brinco que os corredores amadores são os que mais competem, né? Quase que mais que profissional, porque eles vivem fazendo uma maratoninha, uma corrida da cidade, uma corrida noturna, uma corrida em homenagem a alguma coisa. E o pessoal tem relatado bons resultados, tanto com as games para dar foco e resistência na hora da corrida, mas também com o CBD e CBG para recuperação muscular no pós-treino, né? Para lidar melhor com aquela dor de início tardio depois de um grande esforço. E tem Então, alguns atletas que a gente acompanha, né, Leti, que estão aí ganhando medalha, ganhando campeonato mundial, campeonato sul-americano. A gente tem a Maiara, que acabou de voltar 2 semanas atrás aí de um campeonato sul-americano, vai para o mundial essa semana e ela ai, voltou com recorde maravilhosa. sul-americano. Ela voltou com recorde mundial e recorde sul-americano. E assim, ela tem uma história longa. A gente conseguiu melhorar bastante o rendimento físico dela com cannabis, com o CBD isolado, porque ela é uma atleta profissional, né? Sim, sim. Aí é só o isolado que ela pode e o tópico, e olha lá, né? E mesmo assim ver resultados, né? Pois é um resultado muito bom para um contexto, que o dela, na verdade, era ansiedade e insônia. O CBD isolado já funciona para isso, né? Com certeza. Enfim, vamos E ansiedade e avançando. insônia acompanham, né, os atletas profissionais, porque a ansiedade pré-competição é pouco falada, até porque tem muito estigma, mas Uhum. é um fator importantíssimo, assim, que vai impactar a performance, né? Bem lembrado. Pois é, vamos seguindo com os produtos da Rafael para a gente não Vamos começar lá. muito tarde, que a gente já começou um pouquinho atrasado hoje. Senão a gente fica batendo papo, que assunto não É. falta. Bom, gente, eu vou contar um pouquinho da Rafael enquanto eu passo um pequeno trecho, não vou passar o vídeo todo, tá? Mas só para vocês terem ideia do que eu tô falando, eu acho que ele ilustra muito bem. Deixa eu Ah, só esse ver vídeo se é vai aqui para maravilhoso, da plantação vocês. da Rafael. Não é todo Deixa eu ver. produtor, viu, gente, que tem a cadeia inteira de produção.
e consegue dominar Aqui. com as melhores práticas possíveis. Então a gente está falando aqui de um produto de nível farmacêutico, tá? Não é um produto de fundo de quintal. Exatamente, aqui a gente passa para outro patamar, né? Quase tudo que vem dos Estados Unidos, que a gente está acostumado a ver, vem como suplemento alimentar. Aqui no Brasil a gente trata como remédio, mas na verdade eles são produzidos como suplemento alimentar, o que significa que eles atendem às regras de produção de alimentos. No caso da Rafael, isso é diferente. São produtos que atendem ao rigor de fabricação de produtos para uso médico mesmo, então um grau farmacêutico, onde existe um controle completo de todo o processo de produção, desde a criação das genéticas até a embalagem e o produto final. Todo o processo de cultivo até o envasamento do produto acontecem no mesmo lugar, e é isso que vocês estão vendo, né? Então, com ter um GMP, né, europeu de qualidade farmacêutica significa que existem inspeções aleatórias, periódicas, muito controle, muito rigor na produção. Cada produto da Rafael é uma genética única desenvolvida para isso. A extração é feita por prensagem a frio, então tem um perfil de terpeno muito bem preservado. Não tem terpeno adicionado, não são óleos montados, são óleos que são exatamente o que a planta tem para oferecer. Isso é, é muito interessante, assim, porque a gente vê uma resposta muito boa, né? E aí aqui a gente vai ter produtos com mais THC para atender esses pacientes que precisam. Eu vou pausar aqui, vou passar para o catálogo, deu para vocês terem uma ideia, né, da estrutura que essa empresa tem. É algo realmente diferenciado. Vamos passar para o catálogo, só para não ficar muito demorado. E dá vontade de ir lá conhecer, né, gente? Vamos falar a verdade. À vontade. Uhum. Bom, vamos para cá. Aqui a gente tem, então, os produtos da Rafael, que são, então, aquele vídeo foi feito no laboratório, onde é o cultivo, que fica em Lesoto, que é um país, né, que fica junto da África do Sul, no sul da África. Todo esse padrão de qualidade é o diferencial da Rafael, né? Então a gente vai ter todas as genéticas controladas, como eu falei, o controle de origem, né, dos óleos é extremamente perfeito, na verdade, porque está tudo sendo feito ali, não existe nenhuma mistura. Então a gente sempre vai poder saber como que vai vir esse óleo em termos de perfil de canabinoides menores, em termos de perfil de terpenos, né? Isso dá uma segurança muito grande para o prescritor ter essa previsibilidade. Isso não é necessariamente verdade para outros óleos. Nesse caso, isso acontece de fato. Além disso, a Rafael optou por uma embalagem diferente. Eu vou pegar um para mostrar para vocês, um segundinho. Olha, na minha opinião, é o melhor frasco de cannabis que nós temos no mercado hoje no mundo, tá? Concordo Ele tem, plenamente. ele tem diferenciais enormes, assim, que eu vou dizer para vocês, viu? Eu já joguei no chão com força e ele não quebrou. Ele desmonta, ele Ele não quebra, não né? quebra. Então, a ideia desse frasco que eu vou trazer aqui para vocês é que o produto não tenha contato com o ar, tá? Por mais bem embalado que seja, por mais bem extraído que seja, os canabinoides, os flavonoides, os terpenos são compostos que reagem com oxigênio, com a luz, e eles vão minimamente se alterando, né, ao longo do uso com o contato com a luz, com calor. Então, nessa embalagem isso não acontece, porque o produto vai ser sempre ser dispensado através dessa canulazinha aqui. Eles não são feitos para uso nasal, tá? Eu não sei como é que é, às vezes se tu já usou alguma vez, eu sei que tem alguns pacientes que precisam de resgate, ele é um óleo, então não é exatamente não foi para isso que ele foi pensado, mas é totalmente possível, né? Porque isso aqui é completamente imóvel. E aí cada dose dispensada aqui tem exatamente 0,14 ml. Então, assim, a dose é precisa, ela é sempre igual, o produto fica extremamente bem conservado e não tem contaminação também, que a gente sabe que os pacientes não costumam ser muito cuidadosos com as pipetas, né? Então aquilo também
Ah, esse vai. é um detalhe importante, deixa eu até lembrar vocês, que, por exemplo, o paciente que ele pega e ele pega a pipeta, ele encosta a pipeta na língua, ele tem chance de contaminar toda a medicação dele, né? E o legal é que esse frasco ele não tem essa comunicação, é uma via única, né? E aí entra uma Exatamente. gotinha de água, uma bolinha de ar, na verdade, entra e não oxida o tanto que uma medicação que você tem que abrir, comunicar com o ar atmosférico e a pressão vai igualar ali. E os terpenos são voláteis. A gente vai falar sobre terpenos voláteis hoje. E aí a gente tem que lembrar que o frasco, depois de 3 semanas que você abre e fecha ele 2 vezes por dia, o terpeno não está ali mais. Exatamente. Ele já vazou mesmo, literalmente vazando. E o frasco da Rafael não tem esse problema. A medicação é a mesma. Eu tenho um que eu estou guardando assim de propósito há mais de um ano, que foi a primeira leva que chegou. Ele é exatamente o mesmo gosto de um ano e tanto atrás. Exatamente, é isso que eu ia comentar. É um produto que tu vai usar do início ao fim, igualzinho, não muda nem o sabor. Eu Fora também, que 3.000 miligramas de THC dura mais de um ano para mim, viu? para para mim também. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui os produtos. Então, esse é o frasquinho. E agora, são 3 produtos, por enquanto, que a Rafael está disponibilizando. 3 óleos com mais THC que a média. Bom, aqui só o que eu já expliquei para vocês sobre a embalagem, tá? Eu vou começar pelo Alto THC, que é um produto com 3.000 miligramas de THC Full Spectrum. Essa genética, ela tem uma característica bem interessante no seu perfil de terpenos. Bom, o Gui vai entrar em detalhes depois, mas aqui a gente tem um óleo de alto THC, a gente vai sempre pensar, bom, redução de danos é uma aplicação que eu vejo muito no dia a dia. Inclusive, é um dos poucos produtos que eu já escutei de pacientes que fazem um uso pesado de cannabis, assim, dizerem, ok, consigo não fumar usando este produto. É o tipo de É, produto que eu uso para redução de danos. É o único que eu consigo usar realmente para ser custo efetivo para o paciente, porque ele tem 3.000 miligramas de THC. A gente está falando de associações que têm 300 miligramas de THC só. É 10 vezes a menos, né? exatamente. E cada pump, né, cada jato tem 14 miligramas de THC, então, assim, é uma quantidade bem considerável. Então, resolve para esse tipo de paciente. Ao Lembrando que é mesmo, THC mais terpenos. E isso faz toda a exatamente. diferença, né? Porque quando esse óleo foi pensado, essa genética foi desenvolvida, não foi tão pensado em redução de danos, foi mais pensando em pacientes oncológicos, pacientes com terminais que realmente precisam cuidados paliativos de uma dose alta de uma substância que vai fazer uma analgesia importante. Só que a gente sabe que não é todo mundo que tolera os efeitos do THC também em alta dose. Então, a ideia dessa genética com esse perfil de terpenos envolvendo ali limoneno, linalol, é dar uma equilibrada também na forma como bate esse THC para o paciente, né? Então, a gente tem relatos de pacientes que conseguem tolerar um pouco melhor o THC deste óleo do que outros THCs que já usaram, né, nesse tipo de situação, justamente porque ele tem esse perfil de terpenos bem favorável. Além disso, os óleos da Rafael também, acho que mais ainda que esse, tem um perfil de canabinoides menores bem bom. Né, eles estão presentes, inclusive um pouco de THCV junto nesse óleo de alto THC, e CBG e CBC também. Então, é um produto muito completo, na minha opinião, é o melhor óleo de THC que tem no mercado no momento, de Concordo, todos que eu já 100%. testei. É, e eu falo isso assim de como paciente, eu sei que eu estou aqui fazendo, né, representando a empresa, mas isso eu estou falando de verdade como paciente, assim, porque eu testo muita coisa, eu busco testar quase, né, todos os produtos que eu consigo botar à mão, porque nem todos os óleos são iguais, não adianta, existem diferenças importantes. Depois, esses catálogos a gente vai disponibilizar para vocês. Já mandei no grupo já. Tá tudo no Tá, grupo. O exatamente. E pessoal o acessa. contato também do acolhimento, né, que vai dar todo o suporte para vocês para fazer o pedido. Não sei se já foi, Gui, que é a Renata, eu vou passar para vocês também. Mas aí dá para entrar depois no QR Code e ter mais detalhes sobre a genética em si, se vocês tiverem curiosidade, tá? Vou passar aqui para o próximo para não estourar o tempo. Esse óleo é um óleo que eu acho incrível também, é um óleo equilibrado com 1.500 miligramas de THC e 1.500 miligramas de CBD. De novo, com um perfil de terpenos bem interessante. Eu
eu acredito que seja um dos óleos da Rafael que tenha mais assim aplicação que eu vejo no dia a dia, super bem tolerado, com esse perfil equilibrado de CBD e THC para pacientes de dor crônica, mesmo para pacientes oncológicos também. Daí depois, de novo, não vou entrar em detalhes de indicação, porque vocês estão tendo esse treinamento com o Gui, não tem nada que eu possa falar aqui que vai ser melhor do que as aulas dele. Mas, de novo, mesma coisa. Tem CBG também nesse óleo, em uma quantidade pequena, porém expressiva, né? E, de novo, a gente tem beta-carofileno, que ajuda também na analgesia, o próprio mirceno, e, de novo, o linalol e o limoneno, que equilibram bem os efeitos do THC, além de dar uma reforçada, né, nas características anti-inflamatórias, analgésicas, etc. E, por último, a gente tem o óleo de alto CBD da Rafael, mas que é um óleo 20:1. Eu acredito, para mim, isso é de fato um óleo full spectrum, assim, um óleo que tem uma quantidade um pouquinho maior de THC. Eu vou dizer que é o único óleo de 6.000 miligramas 20:1 que eu já vi. Eu E acho que sim, né? é o único que eu já vi 20:1 e, por coincidência, é o mais barato do mercado que eu conheço. O de Exatamente. 6.000 miligramas. E aí, de novo, né, gente? Daí a gente tá falando um óleo com uma aplicabilidade extremamente ampla nessa embalagem, que é ótima. Eu esqueci de mencionar que essa embalagem tem 214 jatos, se eu não me engano, então ela rende, tá? E um jato desse óleo de alto CBD tem 28 miligramas de CBD para 1,4 miligramas de THC. Então a gente consegue ter um THC ali que vai ajudar numa dor, e um paciente mais sensível a THC, como é, por exemplo, o meu caso, consegue usar durante o dia, até 2 jatos, né? Não chega nem a 3 miligramas de THC, ainda fica completamente manejável para executar as tarefas do dia a dia, trabalhar sem se sentir com nenhum tipo de alteração de percepção. Além disso, tem também, esse óleo também ele tem bastante mirceno, né, que aumenta um pouquinho mais o potencial anti-inflamatório dele, uma aplicabilidade super ampla mesmo. Gente, da Rafael, é isto. É uma linha Esqueci de enxuta, mas super legal, cara. Super, super completa, né? esqueci de mencionar que esse é o óleo que mais tem CBG e CBC dos três, se eu não me engano. Ele é bem completinho mesmo, é um baita full spectrum. Eu não vejo o full spectrum melhor no mercado do que esse. Aí Pra aqui a ser gente tem aquela sincero, eu mesma. também. E aí tem essa, que daí depois também acho que o Gui vai trazer mais, né? E aí fica essa ferramenta, por exemplo, de ter o óleo de CBD, alto CBD com alto THC, para vocês conseguirem fazer as titulações de uma forma mais tranquila, né? E adaptar isso à realidade do paciente, que a gente sabe que não fica sempre igual, não é todos os dias que o paciente precisa da mesma coisa. Dá uma liberdade também interessante, assim, de organizar o tratamento com 2 produtos, né? Bom, gente, era isso que eu tinha. Eu vou ficar aqui disponível para responder perguntas e depois deixo vocês seguirem. Obrigada. Joia. Eu acho que a gente pode já começar e as perguntas eu posso absorvendo depois, para a gente também não ficar super cheio aqui. Vou agradecer, Leti, pela sua apresentação, por mostrar os produtos aí que, que eu gosto tanto. É uma marca que sempre teve um relacionamento muito bom, tanto com médicos quanto que com pacientes. A gente tem alguns pacientes que a gente atende socialmente. A ACE tem um programa de desconto exclusivo para pai, e foi algo que a gente conseguiu conquistar, né? E se vocês atenderem algum apaiano, tem que comprovar, obviamente, o atendimento lá na PAI, mas o pessoal que é atendido pela PAI tem um desconto na ACE para algumas medicações específicas, né? E é isso. É, obrigado, Leti. Obrigada, gente. Boa aula para vocês. Eu fico à disposição para qualquer coisa e eu vou lançar para o Dr. Guilherme o contato do acolhimento para que vocês tenham uma ponte direta. Aqui, lembrando dos nossos apoiadores aí para a aula de hoje, que a gente acabou de ver, né? A Letícia trouxe os produtos da Ace Plus e da Rafael. A Ace é essa marca focada mais em performance e
né? Eles iniciaram esse raciocínio aí, mas obviamente a cannabis transcende e também os produtos da Rafael são muito bons. Aqui, ó, tá o contato do acolhimento para vocês que queiram. Eu já passei também no grupo de vocês.